Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Não vem de vós, é dom de Deus. Amados, tudo que é bom, tudo que é boa dádiva, tudo que é perfeito, vem do Pai das luzes, disse Santiago. Agora, é certo que todas as leis que Deus criou são boas, mas, infelizmente, Satanás tem o poder de perverter, de usar muitas delas no sentido científico, no sentido humano e mesmo espiritual. Por exemplo, a lei que traz uma criança ao mundo, ela é de Deus, e ela é boa, ela é perfeita. Mas, que tal uma criança que vem através de um ato de adultério, de prostituição? Então aquela lei é perfeita, aquela lei é de Deus, é boa, mas a maneira de usá-la é que foi pervertida. O adultério é simplesmente uma perversão daquilo que é correto, que é original, que é verdadeiro. No campo científico, nós temos uma imensidade de leis as quais não podemos mencionar, mesmo às vezes até por falta de conhecimento. E mesmo ainda, a que conhecemos, não teríamos tempo para, e não estamos devidamente preparados para citá-las nesse instante. Mas vamos dar um exemplo. Você já viu que lei importante é esta, que está levando a minha voz nesse instante aí no seu receptor? Você está ouvindo a minha voz. No momento que eu abro a minha boca e solto a minha voz aqui, você está ouvindo aí ao mesmo tempo. Essa é uma lei de Deus. Agora, a perversão está justamente naquilo que você está ouvindo. O que é que está sendo levado através desta lei das ondas? O que é que está saindo aqui? O que é que está penetrando no seu coração? Se é a palavra de Deus, original, então o útil está associado com o agradável. Duas coisas se combinaram, se encontraram. É quando, como um ventre santo, puro, reservado, recebe um gens que também vem de Deus para gerar um filho segundo as promessas do Senhor. A mesma coisa está aqui nesse instante. Eu creio, dando este exemplo, que estou vos falando a palavra de Deus. E até aqui a nossa análise tem um bom senso e cabe perfeitamente no senso cristão acima de tudo.
porque você já constatou, embora Deus dando a lei, Eva concebeu da serpente. E ela tinha que dizer que ela recebeu do Senhor, porque a lei veio do Senhor. Pode ser aquela virgem mais pura, mais santa, mas se rompeu essa lei, ela vai conceber, seja de quem for. Isto é que nós queremos explicar. Não importa a sua sinceridade e até mesmo a sua santidade. Se vai aí um embrião, um gens, uma doutrina, um espírito errado, fique sabendo. Se a sua madre não estiver fechada, se o seu coração não estiver fechado para esses gens pervertidos, para as falsas doutrinas, você vai conceber, porque é uma lei. Você vai conceber, você vai aceitar. Mas vejamos que quando a mulher concebe de seu esposo, então logo não entra mais outra semente ali. É somente aquela pela qual ela concebeu um filho. Então ela terá que dar à luz o filho para depois conceber outra semente, porque a sua madre foi fechada quando ela concebeu aquela semente. É certo que os cientistas têm provado que dentro de umas determinadas horas a mulher poderia conceber um outro filho, já tendo uma semente no seu ventre. Isto já lemos, está comprovado, mas dentro de umas determinadas horas, passando aquele tempo, aquelas horas, que assim mesmo não são em todos os casos, ela não concebe mais outra semente. Então a madre fecha e ela não pode conceber outra. Assim está a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela concebeu a verdadeira mensagem. Ela concebeu a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que é a semente de Deus, a palavra genuína de Deus. E outra semente não pode caber ali dentro. Não pode vir outro profeta dentro desta dispensação para ela, porque ela não aceita. Sua madre está fechada. Ela simplesmente agora espera um filho, porque assim que veio João Batista, logo em seguida foi o filho, foi Cristo. E assim que vem o precursor da segunda vinda, logo em seguida é Cristo também. Ora, se João Batista veio como precursor, quem deveria vir logo após João Batista? Um outro intermediário entre João e Jesus? Não, era o próprio Cristo. O que deve aparecer agora, antes, numa nuvem com um arco celeste sobre a sua cabeça? O profeta disse que é o próprio Cristo. O precursor está precursando a Cristo. E esta é uma lei do Senhor. É a palavra do Senhor. É assim diz o Senhor. Vocês poderiam continuar analisando a coisa. A televisão. O quanto isto não seria útil para todo mundo, para todas as famílias. No entanto, já saiu numa revista de âmbito internacional, os psicólogos dos Estados Unidos têm constatado que a televisão tem se tornado a mãe principal de todos os assassinatos, de prostituição, de roubo e de tudo que não presta. Eles próprios estão tirando a televisão de dentro da casa deles. Isso está escrito em uma das seleções. Isto foi dito pelo profeta. Ele falou isto lá dentro daquela terra. Você sabe daquele garoto que viu um filme na televisão e logo subiu lá em tantos andares lá do edifício e saltou com um lençol, pôs um lençol assim, abriu um lençol e saltou como o artista fazia naquele filme. Espatifou-se lá embaixo. Assim eles estão aprendendo. O mal que tem causado é muito maior do que o bem. Naturalmente, parte de uma mesma árvore
ciência do bem e do mal. Se não fizesse bem, não podia enganar, não podia trair. Então ela tem que fazer bem para poder fazer mal. É uma lei pervertida, apesar de ser criada por Deus. Satanás não tem poder criativo, mas ele vem e procura usar neste reino da terra, enquanto ele não for tomado por Deus, enquanto não houver a intervenção divina, enquanto Satanás estiver usando estas leis, ainda não estamos na etapa do reino restaurado. O reino restaurado, Satanás perderá o domínio sobre todas estas leis. Todas estas leis serão tomadas por Deus, porque Ele é o dono de todas elas. E vai haver uma intervenção divina no mundo, em toda a terra. E isto é o milênio. Agora sim. Nenhuma lei será pervertida mais. Nenhuma lei será usada mais para ensinar uma moda sensual, provocante, adúltera. Nenhuma lei será usada mais para estimular o crime, a prostituição, a desvalorização da virgindade, a desvalorização do casamento. Nenhuma lei será usada mais, quer seja escondida ou publicamente, como está sendo usado publicamente, para destruir, para matar, para corroer. Agora, nós não estamos pregando pensando que nós vamos particularmente, com um plano, com um ato de heroísmo, vencermos a Satanás nesse campo e tomarmos todas estas leis dele enquanto estamos nessa dimensão. Não, absolutamente não. Mas a você individualmente, como eu fui resgatado, você individualmente, naturalmente deve estar resgatado destas perversões das leis que Deus criou. Oh, isto é simplesmente maravilhoso. Tudo é dom de Deus. Tudo vem de Deus. É certo, absolutamente correto. Mas Satanás tem pervertido. E o que é pervertido não nos interessa. Não serve para os filhos de Deus. Eles por si mesmos recuam de tais coisas. Não com legalismo, não com imposições doutrinárias, mas porque as tábuas da lei do Senhor estão escritas. Isto é, as tábuas da lei do Senhor são o seu próprio coração. E as leis do Senhor estão escritas nestas tábuas, que é o seu coração. Então, é você refugando-se do mal por própria natureza, natureza de Deus dentro de você. É como aquele porco que chega ali na lama, ele se sente ambientado, satisfeito, porque combina com a sua natureza. Mas o cordeiro chega ali, ele refuga da lama, porque a sua natureza não combina com a lama. Sabemos que onde está o corpo morto, ajuntar-se-ão as águias, mas também onde está a lama, ajuntar-se-ão os porcos. Não é certo? Onde está essa lama de perversão, de pecado, de imundícia? Ajuntar-se-ão os porcos espiritualmente falando. Mas você, como águia de Deus, vai juntar-se com as águias de Deus, onde está o corpo morto, que é a palavra de Deus, o pão do dia, a mensagem do dia, o dom de Deus. Nenhuma lei opera fora da criação de Deus. Isto é certo? Fora dos desígnios de Deus, até mesmo aquela própria lama ali, para os porcos rolarem, se sentirem bem. Não foi Satanás quem criou a terra. Ele simplesmente está pervertendo a terra, manchando a terra, manchando a atmosfera. Ele simplesmente está poluindo, manchando a atmosfera com estas músicas chamadas evangélicas,
sob o ritmo de músicas evangélicas, cantando para Jesus. Mas não importa o quanto cantem bonito, nada disto Deus está aceitando, diz o profeta Isaías. Oh, todo boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, e especialmente a graça, especialmente a salvação, especialmente a graça de estarmos no arrebatamento. Porque você veja como uma filha órfã, aquela prima órfã que trabalhava na casa de seu tio, como escrava ali lavando louças, e suas primas ricas se prepararam para receber aquele moço que foi de Chicago lá para o oeste na fazenda de seu pai. E elas se prepararam, ficaram lindas, sensuais, mas ele estava buscando caráter, não essa beleza artificial. E enojado daquelas festas, daquelas lisonjas, ele foi lá no curral. Quando chegou no curral, encontrou aquela prima órfã com os pés descalços, lavando louças. A primeira noite ele admirou aquilo. Na segunda noite, mais uma vez enfadado das lisonjas e dos olhares adúlteros daquelas primas ricas, da sensualidade de suas apresentações, ele foi mais uma vez para o curral. Lá estava a prima órfã, de pés no chão, lavando louças. Ele disse: você quer se casar comigo? Que susto, hein? Mas isto é para mim? A resposta dela foi simplesmente: quero. Então prepara-te. E ela começou a se preparar, sob zombarias, sob críticas, mas ela tinha ouvido uma promessa. Aquele homem era rico, na verdade. Era um filho. Mas ele estava buscando caráter. É o que um filho de Deus está buscando de sua igreja. E ele deu uma promessa. E aquela moça ficou arrumando, se ajeitando sob críticas e zombarias das primas ricas, das organizações de seu dia. Mas, quando venceu o prazo de sua promessa, ele veio e buscou-a. De um momento para outro, tudo mudou. Ela, que era uma escrava, tornou-se em uma rainha. Oh, que tipo perfeito da igreja! Está você sofrendo? Você tem recebido de graça a salvação. Está você sofrendo por selecionar aquilo que você deve ouvir, deve vestir, deve ler, deve falar, selecionar suas companhias, selecionar o evangelho que você deve crer e aceitar? Oh, isso é um dom que Deus lhe deu. Isso é revelação. Isso só pode vir do alto. Não te revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Disse Jesus a São Pedro: isso não é mérito seu, não é mérito nosso, mas sim dele próprio em nós. Esse dom vem de Deus, de revelar os Espíritos, distinguir a verdade entre tantas mentiras que exploram as leis de Deus, os dons de Deus. O grande amigo tem prometido e ele tem chegado aqui com a sua palavra: prepara-te, e logo está aqui. Venha para o meu reino, venha para a minha glória. Deus bendito, te suplicamos continuar falando aos corações desses que estão distinguindo pelo Espírito Santo, por revelação divina, aquilo que eles devem aceitar, viver. Em nome de Jesus, esforça-os mais, Senhor. Dá luz para este momento final em que estamos vivendo, a revelação da revelação, que não é ser enganados pelos inimigos, pelos pervertedores do dom de Deus, pervertedores da grande dádiva que é a mensagem deste dia. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.